Oi, meus amores! Aqui é a Emily da Silva, de Sydney, da Austrália, trazendo mais um dia, mais um vídeo, né? E eu tô num cantinho muito especial aqui para falar para vocês e conversar e fazer um bate-papo, né? Falando das 1000 mulheres que moram em mim, né? Essa inspiração de tema não apareceu à toa. Na verdade, apareceu quando eu coloquei o vídeo da minha filha. Se vocês olharem aí embaixo, vocês vão ver o vídeo, ou deve ter algum link aí na página para mostrar pra gente. Mas eu fiz um vídeo bem curtinho aí com a minha filha, porque eu tava arrumando o material, arrumando a câmera e aqui no quarto dela, né, para fazer um vídeo. E ela sentou na frente da cadeira e falou: Não, mamãe, eu quero falar também, né? E eu falei: Claro que você vai falar. E aí eu gravei esse vídeo com ela. E assim, a grande inspiração de estar aqui sentada hoje falando de novo sobre esse assunto, principalmente das mulheres, é porque ela falou uma coisa muito bonita no vídeo e é uma coisa muito Sofia. Ela sempre fala, qualquer pessoa que perguntar, ela vai responder a mesma coisa, que é o que ela é, né? Ela fala, a gente brinca muito aqui em casa de, eu pergunto pra ela, o que que a mamãe é muito? O que que o papai é muito? Então, toda vez que eu pergunto pra ela, o que que é a Sofia, né? A Sofia sempre fala: eu sou corajosa, né? E essa fala dela é tão natural, pra gente é tão natural porque ela faz todo dia, mas quando eu coloquei na página, eu comecei a receber um monte de mensagens falando disso, de como especial que isso é, de como bonito que isso é, e aí me veio essa inspiração de estar fazendo esse vídeo hoje falando disso, né? Não só que existe uma natural inspiração, né? Quando nós temos filhos, para realmente aprender o que é um ser sem filtros, sem camadas, sem nada. Então, para mim, essa é uma grande inspiração da minha vida, minha filha, porque realmente ela traz uma visão neutra, né, limpa de qualquer coisa. E é onde eu aprendo muito, mas muito com ela. Eu falo, eu brinco com isso, né? Eu falo assim que desde que eu me tornei terapeuta, desde que eu me tornei mãe, eu me tornei uma melhor terapeuta, né? E não é de novo, tá, gente? Não voltemos naquela ideia de que para sermos completos precisamos de filhos, tá? Não precisamos, tá? Não precisamos de ninguém que salve a gente, não precisamos de um marido, não precisamos de um filho ou de uma família, não precisamos, tá? Não estamos aqui para dizer que a vida é perfeita porque temos esses elementos, não. Estamos para dizer que todos esses elementos podem ajudar na construção do ser e na melhoria contínua. Isso não quer dizer que nós, como mulheres, temos que ser mães. Não, né? Até porque quem conhece a minha jornada, eu vou falar um pouquinho disso aqui, eu nem pensava em ser mãe, né? E a maternidade apareceu de uma maneira linda, maravilhosa, escolhida, né? Mas foi no susto e de repente eu era mãe de uma menina, né? Então, o processo que a gente vai falar hoje, né? No processo das 1000 mulheres em uma, claro que tem muito a ver com a minha experiência com a minha filha, que como vocês podem ver aqui atrás, né, os títulos de livros, e foi isso que eu falei até para muitas pessoas que me contactaram, falaram: Emily, nossa, como é que ela fala isso? Ela fala: eu sou corajosa. É a primeira coisa que ela fala toda vez, né? E aí foi engraçado que eu falei isso pro meu marido falou assim, também com os livros que a gente lê pra ela, né? São todos os livros também que ajudam a estimular, né, essa criatividade, essa coragem, essa independência e esse senso de exploração. Porque a minha filha é uma criança muito bonita, claro, né, gente? Lógico que a criança é linda, né? Lógico, se não fosse pra mim seria também. Mas eu ouço muito isso, que ela é uma criança muito bonita. Então, ela está muito mais propensa para ouvir o quanto ela é bela, né, gente? Então, assim, é aquela coisa que, assim, a criança já cresce naquele ambiente do ouvir que é bonita, né? O tempo todo, né? Então, nossa, que linda, olha que graça, olha que bonita. Então, a gente cresce, né, com a ideia de que a beleza, principalmente sendo mulher, é uma coisa extremamente importante, né? Que nós só teremos a aceitação se formos belas, né? E isso cria, não preciso nem falar, né, gente? Quem é vivo está vendo, né? O número de pessoas com problemas de aceitação, de imagem e também todo o lance com a mulher, né? E como é que a gente trata essa mulher e como a sociedade, que ainda vive numa sociedade patriarcal, trata essa mãe, essa mulher, né? Então, assim, eu acredito que seja assim muito importante a gente trazer esse ponto para a conversa hoje, para pessoas que têm filho, para pessoas que não têm, mas que nós consigamos hoje ter uma visão de que várias dessas mulheres que moram em mim, elas são válidas, né? Tanto a corajosa quanto a bonita, né? Elas todas têm um espaço e um espaço de muito respeito, né? Que nós
podemos entender e podemos admirar e podemos olhar e podemos curtir, podemos ser todas essas mulheres em uma. Olha que legal, né? Então, assim, vamos começar então a nossa conversa, gente. Eu acho que é um ponto importante a trazer, né? O que nós entendemos do ser mulher, né? E eu sou a pessoa, assim, gente, que eu tenho toda uma história, que claro que eu vou contar pra vocês em relação a isso, mas é o entendimento do feminino, né? O entendimento do que é ser mulher. Eu fiz por muito tempo aqui na Austrália grupos do sagrado feminino, grupos de discussão, né, onde nós sentávamos em roda e ouvimos umas às outras, né, entendíamos a força desse feminino e aquilo veio na minha vida num momento muito importante, né, onde eu tinha acabado de voltar da licença maternidade por uma pessoa muito especial que trabalhava comigo e me trouxe esse presente incrível, né, e eu aprendi e continuo aprendendo com essas mulheres absurdamente, né, abriu um novo leque na minha vida, uma vez que eu conectei com esse lado e muitas das minhas feridas também foram olhadas no processo, né? Porque é o que a gente sempre diz, né? No processo de terapia, até de grupo, né? O poder dos grupos, né? O poder dos grupos é trazer as nossas verdades na nossa cara, né? Só que com a fala do outro. Então, o outro fala aquilo que já mora em você. E você, quando você vai a primeira vez num grupo desse, você fala... Como assim, né? Tá todo mundo falando o que eu tô pensando. Pois é, gente, assim mesmo, né? As pessoas realmente trazem e dão voz, principalmente se você estiver aberto, né, para ouvir e para conectar com a sinergia, com a energia daquele grupo. E o grupo se forma, ele se constrói, ele se move e ele se torna um elemento de vida, né? Então é muito interessante quando você faz trabalhos em grupo enxergar essa dinâmica. Então, basicamente, pessoal, o processo que eu vi e vejo muito no processo do entendimento do feminino com clientes, com pessoas que eu trabalho e até comigo mesmo no meu processo, é o entender da mulher, né? O que é essa energia feminina, o que é a energia masculina e como sociedade, onde é que a gente tá colocada, né? Então, assim, essa é uma visão muito pessoal, né? Claro que eu divido com vocês, mas assim, nós temos todo o lance da energia yin e yang, né? A yin, que é a energia mais de reflexão, né? Que é a energia do entrar, do compaixão, do entender, né? Do ter uma visão maior do todo, mas é entender a parte interna, né? E temos a energia yang, né? Que é a energia da ação, a energia de colocar ideias, de colocar tudo em prática. Então, são duas energias muito diferentes. E como dizem, né, o Yin e Yang, eles se complementam, né? Então, assim, começando dessa visão de que os dois são importantes, né, que nós começamos o entendimento desse lado feminino, né, dessa mulher que mora dentro de mim. Então, quando eu assumo essa mulher que mora em mim, não quer dizer que eu deixo de assumir todas as outras características, até vistas talvez masculinas, mas mais de ação, que também moram dentro de mim, né? Vamos lembrar que somos seres holísticos, somos seres inteiros, então tudo que é a gente tem que ser aceitado, né? E muito disso também tem que ser visto. Porque se vivemos como vivemos hoje, né? Numa sociedade extremamente patriarcal, né? E quando eu falo isso é o quê? O poder na mão dos homens, né? A gente às vezes pode até confundir isso, né? Pode até achar que, bom, então para tomar a minha força de volta como mulher, eu remeto e eu destruo tudo aquilo que é masculino, né? E isso é um perigo. Porque se nós lembramos de novo que somos seres inteiros, destruir o meu masculino é destruir uma parte minha, né? É destruir a mim. Então, se eu não consigo ter esse equilíbrio, esse balanço entre esse feminino e esse masculino, isso também vai ser problemático para mim. As duas energias são muito importantes e trabalham juntas. A gente traz as duas juntas, a gente honra essa unidade que é a gente, né? Então, a gente começa daí esse entendimento do que é o feminino e o masculino e a nossa sociedade, que é uma sociedade que está absolutamente voltada para o patriarcal, né? Então, voltando um pouquinho nisso, o que isso quer dizer? Que a energia da ação, né? Muitas vezes a energia da violência, a energia de colocar ideias goela abaixo, acaba sendo e até sendo respeitada por essa sociedade como algo mais valioso do que o parar, do que o refletir, do que características muito mais femininas, né? Então, nós vivemos nesse mundo, né? Nesse planeta, nesse momento. Agora, como eu sempre falo, adoro dizer isso, somos sortudos, pessoal. Nós somos. Porque estamos vivendo num momento em que isso tudo está ficando muito claro.
as energias femininas, as energias masculinas, o certo, o errado, dentro de uma tabela de valores, tá muito claro, né? Então tá muito claro de ver esse caminho. Então, uma outra coisa que eu ouço muito, mas assim, mais do que vocês imaginam, é assim, nossa, Emily, nossa, você mãe, né? Deus me livre, não quero ser mãe, que eu não quero colocar uma pessoa nesse mundo maluco, né? O meu entendimento é absolutamente diferente. Eu acho que a gente está vivendo num período glorioso, né? Perfeito? Não, glorioso. Porque é esse o momento que nós, como seres humanos, colocamos o nosso uniforme de cidadãos do mundo, né? De trabalhadores à luz. Então, esse é o momento que a gente mais é preciso. E é o momento em que a maior transformação está acontecendo. Então, assim, se vimos todo esse ambiente externo, né, que nesse momento pode não favorecer, né, ou não favorecer até, voltando para o nosso ponto, a minha ser mulher, a minha oportunidade de luz é trazer nesse momento as qualidades que todo esse lado feminino me traz e que eu sou, né? Então, esse momento, no momento da escuridão, é que nós trazemos a luz. É no momento em que tem conflitos, né, oportunidades de resolução que eu trago a mim, né, e eu trago tudo isso que pode ser positivo e que pode impactar o mundo positivamente nesse momento. Então, assim, a gente volta, gente, para o princípio do entendimento, primeiro do equilíbrio, né, o equilíbrio é importante, e depois a parte da aceitação, que se eu aceito a mim como um ser holístico inteiro, né, holístico, vamos lembrar de novo, gente, tem nada a ver com macumba e misticismo, tá? Holístico no dicionário é inteiro. Então, se eu sou um ser inteiro, eu tenho tanto o meu lado masculino quanto o meu lado feminino. E o meu trabalho é manter esses dois lados em equilíbrio, sabendo quais são os momentos que eu uso cada um deles, né? Então, assim, é muito gostoso saber que nós estamos num planeta de transformação e que os grandes trabalhadores da luz somos nós mesmos. Olha só! Eu vejo muitas pessoas aqui, gente, muitas mulheres, né, muitas brasileiras, né, por mais que eu tô na Austrália, eu, claro, por falar português, eu atraio muito o público brasileiro também. Atendo um número enorme de pessoas que não são brasileiras, que me ensinam absurdos, a cultura, né, de outros países. Eu atendo russas, eu trabalho com gente do mundo inteiro, gente. E assim, para mim é uma honra mesmo poder entender o mundo de uma forma tão aberta como eu entendo hoje, por ter essas experiências. Mas o que eu vejo com as mulheres brasileiras quando eu atendo, às vezes me assusta, né? Porque assim, primeiro que eu ouço histórias às vezes que eu não gostaria nunca, né, que ninguém passasse, né? Então eu não gostaria que aquilo fosse real para ninguém, né? E são histórias muitas vezes de abuso, né? Muitas vezes, mais do que a gente imagina. Principalmente abuso infantil, né? De pessoas que são próximas. A gente vai falar nisso no outro vídeo. Eu vejo histórias de pessoas que estão em relacionamentos abusivos nesse momento. Eu vejo histórias de pessoas negando a sua feminilidade, entendendo que tudo que elas estão ali é um excesso, é uma culpa do que aconteceu na cultura brasileira. Então, o que eu trago aqui de reflexão é que existem várias maneiras, né, várias reflexões que a gente pode fazer sobre isso, né, sobre o papel de ser mulher num país como o Brasil, mas eu acho que isso também, de novo, nos traz para esse conceito do inteiro e do trabalhador da luz, porque uma vez que eu vou trabalhando essas feridas que aconteceram comigo porque foram importantes no meu desenvolvimento, tá? Não estou dizendo que eu gosto de saber que as pessoas passam por isso, ou que essas coisas a gente tem que agradecer, porque, nossa, que importante, apenas que foi isso pra mim e eu gostaria de ter passado de novo. Não é isso, né? É entender que na jornada do caminho divino da nossa vida, nós vamos passar momentos de desafios que vão trazer oportunidades de crescimento, né? E que nenhuma desses momentos de desafio, eles vencem a oportunidade de crescimento. Então, é realmente conseguir enxergar isso para poder passar para outra fase, né? E aonde quando nós passamos de novo pelo processo do perdão, da aceitação, do deixar ir com amor e gratidão, eu não concordei com aquela história, mas eu entendi que ela passou pela minha vida e as pessoas que passaram por ela talvez estavam fazendo o melhor que elas podiam. Outra dica de vídeo que depois eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês. Mas basicamente o trabalho é entender que todas esses presentes do nosso passado, né, que vem mais como presente de grego, né, muitas vezes, elas têm uma importância muito grande na nossa jornada espiritual também, né? Não é ignorando uma parte dessa história ou negando isso que eu vou conseguir passar e ter um entendimento maior de mim como ser humano. É muito pelo contrário.
né? E muitas dessas pessoas, por passarem por esses problemas, né? A gente falou, né, também desse livro lindo, que é o Amo Seu Corpo, que eu li também aqui para vocês. É isso, né? As pessoas às vezes têm que passar pelos seus problemas para poder sair do outro lado muito mais fortes, entendendo e trazendo contribuição. Lembra, gente? Por que vocês acham que a gente está aqui nesse caminho enorme de transformação? Só para dar com a cara na porta? Não, né, gente? É para transformação. E a transformação vai trazer o quê? Vai trazer a contribuição para o planeta. Então, lembrando de novo, sempre levando porque a gente chama de big picture, né, que está lá em cima, que é o mais importante, que nós estamos passando por um processo de transformação, evolução emocional, evolução espiritual, e tudo isso não está acontecendo sozinho, né? Enquanto eu acho que estou sozinha passando, eu olho para o meu vizinho e vejo que está passando a mesma coisa. Então, é essa mensagem que eu quero trazer do entendimento do nosso passado, tá? Então tá. Então a gente entendeu, Emily, que sim, nós temos o feminino e o masculino, né? Nós entendemos a nossa responsabilidade nisso, né? E perceber que a minha vida é uma história e que é importante. E percebemos também todas as histórias coligadas com isso, né? Então, voltamos pro ponto. Então, Emily, se nesse caso eu tenho esse lado feminino, eu vou começar a olhar para ele, que cara que esse feminino tem? Olha que pergunta interessante, que cara que o meu feminino tem? O meu feminino, gente, é o ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o marido trabalha, né? O meu feminino é chorar, né? O meu feminino é, sei lá, ter filho, né? O meu feminino né, cuidar de pessoas e ser uma bruxa, né? Uma macumbeira ou whatever, né? Eu diria, gente, que todas as alternativas estão válidas, né? Aliás, qualquer alternativa que for a sua, ela é válida e aceita. Porque não tem receita. Essas mulheres todas que a gente está dizendo aqui, elas moram dentro da gente. E nós só conseguimos realmente passar pelo processo de aceitação quando a gente honra essas mulheres, né? Existem muitas de nós que têm uma energia mais masculina, naturalmente, tá, gente? Eu me incluo nessa, né? Eu tô aqui no trabalho do aprender o feminino e o masculino, vou estar a vida inteira, né? Mas eu cresci também, como vocês, num país extremamente machista, que, sim, me trouxe muito do ser o homem como quem vai fazer, né? Quem vai ter ação, mas que hoje na minha vida é essencial ter essa energia também, para que eu consiga tomar conta de todos os meus projetos, né? Para que eu consiga transformar toda a reflexão em ação, né? Para que eu consiga transformar isso em talvez abundância, em trazer a visão de que tudo é possível, né? É possível ser uma mãe, é possível ser uma empresária, é possível ser uma pessoa curandeira, é possível ser aquela que vai de TPM chorar o dia inteiro, tá tudo bem. Todas elas são aceitas dentro de nós. Essa aceitação, pessoal, ela é extremamente importante, porque não passamos um processo, né, de realmente honrar isso se a gente não está aceitando, né? Se a gente não quer aquilo. Olha, eu quero ser uma mulher, mas eu não quero ter TPM. Ah, não dá, né? Eu sou mulher, Emily, mas eu não quero ter PMS, TPM, né? PMS em inglês. TPM, eu não quero ter TPM. TPM é um saco. Mas se você tem, o que você vai fazer? Você vai falar, não, vou tomar um hormônio para não ter que menstruar. Também tem gente que precisa disso. Tem gente, que vai achar que ser mulher é usar brinco. Adoro, vocês percebem? Adoro meus brincos. Né? E assim, a minha filha não tem orelha furada, né? Depois eu conto essa história. Mas assim, é o processo de que cada uma de nós encontra essa feminilidade, né? Ou esse lado mulher em algum lugar. E que não precisa ser igual. Né? Eu posso me vestir de menino, eu posso ter uma empresa, eu posso ter pensamentos muito mais young e eu posso ser dessa forma naturalmente. E tá tudo bem, né? Ninguém teria o direito de falar, não, Emily, você tem que parar com isso porque você está muito masculina. Não. Se eu sou assim, lembra o processo espiritual, galera? O processo espiritual é de aceitação. Então eu aceito esse meu lado, eu aceito quem eu sou. Então, assim, para dar uma exemplificada, antes de eu contar uma outra história para vocês, gente, eu queria mostrar aqui os livros da Dona Sofia, né? E respondendo aí, né, a pergunta de algumas de vocês, né? Meu Deus, como é que faz pra criança falar que é corajosa, né? Inspira a criança, seja, né?
A criança tá ali, gente. Vamos lembrar disso, tá? A criança tá ali te olhando. Ela não tá ali olhando apenas o que você está dizendo de bonitinho para ela, né? Então você pode ler todos os livros da prateleira. Você pode falar tudo isso para a criança. Se você faz diferente, a criança também vai se inspirar em também fazer diferente. Então, é a aceitação de cada uma dessas crianças. A Sofia é extremamente corajosa, né? Da maneira dela, tá, gente? Ela não é dessas que se joga, muito pelo contrário. Ela é muito cautelosa, minha filha, extremamente. Mas ela é corajosa em tudo que desafia ela. Você vê quando ela tá sendo desafiada, ela vai lá e faz. E para mim isso é coragem. Morrendo de medo. Às vezes eu vejo a carinha dela morrendo de medo. Minha vontade, gente, é pegar, botar no colo e falar, não, filhinha, né? Criamos, né, e damos as oportunidades para pessoas serem corajosas, dando oportunidade da coragem, né? Dando oportunidade de passar pelo medo. Olha que interessante. Então, assim, lembrando de novo, foi o que eu falei há alguns minutos, que muitas vezes a coragem é olhar para todos os medos que a gente tem e transformar isso em algo importante para mim e para o mundo, né? Eu me transformo em inspiração quando eu olho para os meus medos. Olha que bonito. Mas vamos lá. Então, os livros que a gente tem aqui hoje, que eu queria mostrar, tem alguns, né, gente, aqui que são maravilhosos. Tem esse daqui que são as 101 mulheres maravilhosas que mudaram o mundo, né? Que tem histórias lindas. Então, são várias. Vou até mostrar rapidinho, porque eu não aguento, gente. São várias. Elas contam as histórias bem pouquinha, tá vendo? Bem pequenininha. E elas vão contando de cada página aqui é uma história de uma mulher diferente, né? Então, esse livro, inclusive, a Sofia ganhou de uma amiga muito amada, né? Ela sabe quem é, não vou ficar falando o nome. Mas é uma amiga muito amada que super conhece. Falou, eu vi esse livro, eu lembrei de você. Tem esse outro aqui, gente, que eu acho a coisa mais linda, que foi o pai dela que deu pra ela, que fala Shout Out to the Girls, que são histórias, celebração das mulheres incríveis australianas. Então são só as australianas desse livro, que eu vou mostrar pra vocês da onde é que veio a inspiração para esse livro também, tá vendo? Então, ela conta que essa pessoa, por exemplo, aqui é uma comediante, tá vendo? Então eles contam de todas as pessoas e o que elas fizeram no processo aqui para se tornarem pessoas de inspiração. Mulheres porretas, maravilhosas, que são a inspiração aqui na nossa Austrália. Bom, e aí eu vou mostrar os outros antes de entrar em uma história que eu queria mostrar para vocês, né? Que também é uma história de coragem. Mas assim, deixa eu mostrar para aqui embaixo. Depois vocês vão ver que tem milhões de livros aqui. Tem esse pequenininho que hoje em dia é o livro favorito de dormir da Sofia. Ela vai passando pelos livros, né? Que é o livro da Frida Kahlo, né? Que ele fala que é Pequenas Pessoas, Grandes Sonhos. E é o livro da Frida Kahlo. Então conta a história dela inteirinha, de uma forma bem lúdica, bem bacana. E fala aí de como é que ela se tornou inspiração para o mundo e como, né? Com toda a doença e todos os problemas que ela teve, né? E aí também, gente, tem essa delícia aqui, que é a Malala, né, gente? Esse aqui faremos um só pra esse, né? Que vai falar aí, conta um pouquinho da história da voz, né? Onde é que está a minha voz? E ela fala isso de uma maneira belíssima, né? Que quando tentaram calá-la, ela percebeu como a voz dela é importante, né? Então, esse livro é super especial e eu vou fazer, com certeza, gente, aqui é mais uma apresentação dos livros dela, que eu vou fazer com certeza aí né, a gente vai fazer uma série, um editorial de livros, né, que eu quero contar esses livros, um pouquinho das histórias dessas mulheres incríveis e também desses livros todos que nos inspiram e não são só para os pequenos, tá? Muito pelo contrário. É que nem desenho, né, gente? Depois que a gente se torna mãe e a gente fala assim, mãe e pai, né? Que a gente é obrigado a assistir os desenhos, né? Não tem opção. A gente percebe o quanto os desenhos são inteligentes, né? Então tem outras também que eu vou trazer, que são desenhos, que são outras partes que são importantes, porque as mensagens que eu passo aqui no meu canal, gente, se vocês ainda não perceberam, são mensagens simples, né? Não tem nada de absurdo, né? Amo minha ciência, trago, mas também desmistifico essa ciência, não tem que ser difícil, né? Então, quanto mais fácil, mais lúdico, né, for do entendimento, mais a gente consegue colocar isso na nossa vida, né? Então, eu vejo muito a vida desse prisma e eu acho importante, então, lembrar que os livros infantis são uma grande fonte de inspiração para mim, porque trazem, sim, o pensamento sem todas as camadas do ser. Mas hoje, gente, o que a gente vai ler um pouquinho? E hoje é o dia desse livro aqui, que é um livro mais do que especial. Esse livro aqui, ele fala que é o Boa Noite, Histórias de Boa Noite para Meninas Rebeldes. Olha isso, gente, que sucesso! Ai, eu sou tão grata hoje em dia
por pessoas incríveis terem essas ideias maravilhosas e trazerem inspiração pra gente, pra nossa próxima geração. Gente, beijo pra vocês, amo vocês, né? Me trazem inspiração, me ajudam a inspirar minha filha e trazem inspiração pra todos os meus clientes, porque vocês mal imaginam que um livro desse, que é pra criança, o quanto me inspira com o meu trabalho todos os dias, tá? Então, esse livro aqui, gente, ele é um livro que, tá vendo? Esse é o livro da Sofia e toda vez eu faço uma declaração pra ela. Fiz, né, gente? Lógico que eu fiz, né? Então eu falei assim, minha amada filhinha, que vai minha dedicatória com todo amor pra você, que esse livro te encha de ideias e inspiração pra ser o melhor que você pode ser, todos os dias. Amor e respeito a si mesma e ao mundo. Você chegou nesse mundo para deixá-lo ainda mais colorido. Seja sempre a tua própria heroína. Mamãe te ama e estará aqui pra você sempre e eternamente. A mamãe Emily. Oh, meu Deus do céu. Eu levei pra ela era pequenininha, ela já tinha nem um ano ainda quando eu dei esse livro pra ela. E mal achei, né, que esse livro era pra ela, né? Vai nessa, né, gente? Vai nessa. Esse livro é pra mim. Então eu adoro. Tem outra que eu venho, quero me sentir um pouco mais inspirada e eu venho direto nos livros, né? Quando eu tava grávida da Sofia, isso também aconteceu comigo. Eu comecei a assistir filmes, né? Eu assisti na época Frida Kahlo, eu assisti tanto filme de mulheres poderosas, até os desenhos. Eu assisti a Moana na época, que, gente, é outra. Senhor, o que é a Moana, né? É maravilhosa. Então, eu comecei a assistir esses filmes todos quando eu descobri que eu ia ser mãe de uma menina, né? Então, isso também aconteceu e eu quero falar nisso. Mas hoje eu queria contar a história muito assim, muito rapidamente, dessa querida aqui, que é da Jessica Watson, né? Que é uma australiana, eu não sei se vocês já ouviram, quem tá no Brasil, por aqui, quem tiver por aqui já deve ter ouvido, super, hiper introvertida, né? Ela é uma navegadora, né? Então, ela, na verdade, ela viajou o mundo inteirinho, ela foi a pessoa mais nova do mundo a atravessar o mundo num barco sozinha. Sente essa, gente, sozinha no barco. Ela tinha acho que 15, acho que ela acabou com 16 anos. A gente vai ler aqui, eu acho que é mais ou menos isso, mas gente, sozinha, imagina. E se colocou no barco e foi sozinha. Por um ano, ela ficou viajando. Ela foi recebida aqui no Opera House, né? Aqui no Opera House com, assim, imagina, depois de um ano, a menina também deve ter quase morrido, né? Ter recebido um monte de gente aqui no Opera House. Falando, eu quero sair correndo daqui, eu sou introvertida, lembra? Mas a beleza da história dela é isso, né? A coragem de se colocar nesse espaço. E eu queria ler um pouquinho pra vocês. Então, todas as histórias aqui, que eu acho muito bonita, eles começam falando Once Upon a Time, que quer dizer, era uma vez. Oh, meu Deus. Conta como se fosse historinha, né? Mas assim, ela fala, era uma vez, eu vou dar uma resumida, tá, gente? Senão a gente fica aqui até o ano que vem. Mas basicamente fala que era uma vez uma menina chamada Jessica que tinha medo de água. Olha, gente. E num dia de manhã, num verão, ela estava brincando com a irmã e os primos. E de repente, as crianças começaram a pular na água segurando as mãos. A mamãe da Jessica assistiu e estava só vendo se ela estava ok, né? Se ela estava segura. Ela esperava que a Jessica fosse esperar ali do lado, né? Mas ela viu uma coisa que ela não esperava. No 1, 2, 3, a Jessica pulou dentro da água, rindo e brincando com as outras crianças. A partir daquele dia, a Jessica começou a amar a água. E ela começou, então, em lugares de sailing, né? Sailing seria... eu não tô lembrando o nome em português, mas é os barquinhos, barquinho de vela, né? Barco à vela. Então, barco à vela, e ela decidiu atravessar o mundo inteiro, né? Sozinha, sem parar. Gente, é isso também, né? A menina fez sem parar. Sem parar. Dá pra acreditar um negócio desse? Pois é. Ela pintou o seu barco de rosa choque e ela colocou o nome no barco, que é a menina, ela chamou ela Pink Lady, que seria ela, né, a menina rosa. E ela arrumou as suas coisas com pais, né, que seria como é que chama, as tortinhas, batatas, comidas, água, leite e saiu de Sydney. Sim, ela saiu com 16 anos de idade. Sozinha, a Jessica foi e fez essa viagem no mundo todo. Ela viu enormes ondas, imagina, gente, só imagina sozinha, tá? Vou falar de novo. Mais alta que grandes prédios, ela acordou com os amanheceres mais lindos, ela viu muitas baleias e ela viu estrelas caindo lá de cima, né? Estrelas cadentes. 7
meses depois, ela chegou aqui em Sydney. Milhares de pessoas estavam lá prontas para ver. Ela teve um especial carpete vermelho, né? Que era justamente rosa, né? Como a cor do seu barco, né? Que coisa mais linda, né? E como eu disse antes, né? Como é bonito ver quando as pessoas se inspiram, né? E conseguem trazer inspiração para as outras, vindo, né, do próprio medo, vindo do próprio medo delas, né? Então, ela veio do próprio medo para realmente fazer algo e uma coisa que nunca tinha sido feita, que era passar esse tempo inteiro com ela, né? E eu acho muito bonita a história dela, foi a história que eu escolhi pra gente contar hoje, até porque depois eu vou mostrar pra vocês aí a ideia, né? Mas todo aniversário da Sofia eu tenho uma fotógrafa maravilhosa, Lê, eu amo você, Lê Birk, maravilhosa, faz muito dos vídeos aí, ela vai trabalhar alguns projetos também comigo agora, e todo ano a gente faz alguma foto, né, da Sofia, como uma dessas mulheres super poderosas, rebeldes e incríveis, né? No primeiro ano da Sofia, a gente vestiu ela de Malala, né? E ela adora Malala, ela tem uma boneca, inclusive, que tá aqui no quarto, que ela chama de Malala. E nós fizemos aí essa homenagem a Malala. E o segundo ano de vida da Sofia foi justamente a Jessica Watson. Nós tiramos uma foto que foi assim, nem pensamos, nos barcos aqui na praia que eu moro, e perfeito, né? Ficou perfeita a foto de demonstração da Jessica Watson, né? E por que eu gostaria de até finalizar, né, essa história mostrando alguém que tem todo esse poder, né? Porque muitos dos nossos maiores feitos, eles vêm muitas vezes do medo. Eles vêm muitas vezes de quando lembramos que a nossa coragem é maior que o nosso medo, que a nossa vontade precisa ser maior que o nosso medo, né? E eu acho que para tudo nessa vida, quando nós nos conectamos com essa coragem que é tão intrínseca do ser, né? E que não aparece quando a gente não tem medo, é muito pelo contrário, né? Assim como a história da Jéssica, assim como a história da Sofia ou a minha própria, foi justamente quando eu passei pelo processo de todo o medo, né? De, primeiro, ser mãe, eu tinha muito medo de ser mãe, né? E, segundo, medo de ter uma filha, né? Eu falei, como é que eu vou lidar, né, com uma filha, né? Tanto é que todos os meus amigos falavam que eu não tinha talento para filha, né? Eu ouvi isso tanto, e eu sempre concordei, né? Falava, ai, gente, como é que será se eu tiver uma filha, né? E aí, pelo meu processo do medo, tinha só uma amiga, né, que eu não vou ficar falando o nome de todas as amigas, mas ela sabe quem ela é, vocês vão saber também, meus amigos daqui, que falava, não, você vai ter uma menina, porque é isso que você precisa lidar com uma menina. E eu assim, ai, que saco. Olha, gente, e eu passei pelo medo quando eu descobri que eu tava grávida de uma menina, porque eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Como é que eu vou criar uma menina e brincar de boneca se eu nunca brinquei de boneca? Olha isso. E ali, né, no processo de todo o medo, do entendimento de que era uma coisa que eu não estava esperando, foi que eu comecei, mesmo que inconscientemente, a trazer o meu feminino de volta. A minha filha trouxe, né, e me ajudou a trazer para mim muito do processo do entendimento do meu lado mulher, né, de ser a mulher que eu sou hoje, que tem todas as características masculinas que eu tenho e que hoje eu honro, né, e eu entendo que moram em mim, mas também de todas as características femininas que me formam como ser e que me ajudam a ser a pessoa que eu sou hoje, que eu consigo inspirar outras mulheres nesse mesmo caminho. Eu ouvi uma vez de uma pessoa muito amada, num retiro que eu estava fazendo, que a Sofia estava comigo e no começo do retiro ela quis mamar no peito. Isso já aconteceu algumas vezes. Quando ela mamava, ela mamou até 2 anos e meio. Eu colocava ela no peito onde estivesse, né? Então eu estava ali, eu botei ela no peito, tinha que fazer a meditação de abertura do evento, eu fui lá e fiz, né? Com a Sofia pendurada na teta. E ela chegou pra mim e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. E eu falei isso pra ela até. Ela falou assim pra mim, você tem noção do que significou aquilo? Você abrir esse retiro com sua filha no seu peito? E eu falei pra ela, na verdade, eu falei, não, eu até falei brincando, falei, né, que todo mundo me ateta, né, na aula, mas fazer o que? Era o que tinha, né? Ela falou assim, não, você mostrou pra gente que é possível. Você mostrou pra gente, nos inspirou que é possível ser uma mãe, que é possível ser uma empresária, ter o seu próprio business, que é possível você viver a vida no propósito, sendo uma mãe de uma criança que ainda mama no peito. E isso, gente, foi muito lindo de ter ouvido, e eu sou grata eternamente pelas palavras dela, e hoje eu honro isso. Eu honro o fato de que sim, eu me tornei hoje uma mãe, né? Uma mãe cheia de defeito, que nem todas as mães, uma hora falaremos disso também, mas
uma mãe que hoje em dia, né, entende que é possível ser feito. Eu sou uma mulher empoderada, que eu sou mãe, eu sou filha, né, eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou companheira, eu sou tudo, né? E é possível ser, porque todas essas mulheres, gente, elas não moram fora de mim, elas sou eu. E todos os homens que também moram dentro de mim, também moram dentro de mim. Então eu sou todas essas mulheres em mim. E é esse o meu recado de hoje. E eu gostaria muito de trazer esse, não só como um recado, mas como um bate-bola, né? Um entendimento. Porque se cada uma de nós entende o seu lado feminino, cada uma de nós tem uma explicação. Que tal a gente dividir aqui embaixo, gente, nos comentários? Tragam aí pra gente os seus comentários, porque isso, de novo, ajuda como nós, todos nós, estejamos melhores e nos ajudam também a ter outros pontos de reflexão. Lembra o tamanho e o poder da cura dos grupos, o quanto isso é importante para todos nós. Então, vamos usar todas as oportunidades que a gente tem para esse trabalho de cura, tanto para mim quanto para você. Gente, eu agradeço muito vocês estarem aqui nesse canal. Eu sou extremamente grata. Por favor, me sigam, dá o subscribe, né, que é o sininho. Entrem em contato comigo, tragam os amigos para esse canal. E se gostaram, passa para frente. Lembrem que o trabalho de cura começa com a gente, mas somos inspirados aí por pessoas e por ideias que às vezes é exatamente aquilo que a gente está precisando ouvir. Tá bom? Com todo o meu amor, do nosso cantinho de leitura que voltaremos muitas vezes, eu agradeço vocês me ouvirem, tá? De novo, muito obrigada aos lindos escritores desse livro, as histórias, as boas noites, né? Boa noite, histórias de boa noite para meninas rebeldes. E que lembremos que todas nós somos um pouquinho rebeldes. E que bom, né, gente? Um grande beijo para vocês. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.